Glória a Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia da nossa live da libertação sem religião, tá? E ao término dessa live eu quero fazer com você a oração do Salmo 50, que é a oração da quebra do silêncio de Deus. Você já sentiu ou já teve a impressão de Deus estar em silêncio em relação à sua vida? Algumas vezes você orou pedindo coisas que Deus não respondeu. Algumas vezes você perdeu coisas que você não queria perder e sentiu que o céu, o mundo espiritual estivesse em silêncio a seu respeito. Então, hoje, ao término dessa live, nós vamos orar juntos a oração do Salmo 50, que é a quebra do silêncio de Deus. E todas as respostas que você nunca teve da parte de Deus, você vai começar a receber, tá bom? Nós estamos vivendo o mês de Moisés, e o mês de Moisés é um mês para quem quer vencer no deserto, superar o deserto. E eu quero provar que não há religião na libertação, né? Ou não é necessário a religião para que alguém seja liberto. E Moisés é o maior exemplo disso, é um exemplo vivo disso, né? Porque Moisés não tinha religião, mas ele cultuava a Deus. A religião tem sido, para muitas pessoas, um bloqueio de acesso a Deus. Quantas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor por causa das religiões? Quantas pessoas você já conheceu que abandonaram a Deus por causa das religiões, não é verdade? Das doutrinas, das imposições religiosas, que mais afastam o ser humano de Deus do que aproximam o ser humano de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele anuncia a 10ª praga, Êxodo 12, 29, quando Moisés ele anuncia a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, os egípcios não acreditavam. Ou acreditavam que até alguns egípcios poderiam morrer, menos o filho de Faraó. Porque Faraó era tratado como um deus para aquela sociedade. E quando o filho de Faraó morre, as pessoas entenderam que a religião não poderia protegê-las. E no decorrer dos anos, isso aqui é uma história milenar, né? E no decorrer dos anos é o que eu mais tenho visto. Pessoas achando que a religião vai protegê-las. Pessoas achando que a placa da igreja vai protegê-las. Pessoas brigando por causa de religião, brigando por causa de placa de igreja, brigando para defender o pastor, o pai de santo, o padre, né? E elas não conseguem entender que quanto mais você aprende a ser de uma religião ou a ser de uma igreja, menos você vai aprender a ser de Deus. Porque imagine que, eu falo isso que eu prego a palavra há mais de 25 anos. Eu já passei em muitos ministérios, em muitas igrejas, e a maioria das igrejas só ensinam você a ser da igreja. A maioria das religiões só ensinam você a ser daquela religião. E aí começa um preconceito religioso, né? O cristão persegue o espírita persegue o cristão, o católico persegue os dois e os dois perseguem o católico. E não há uma evolução nem uma aproximação de Deus nisso. Porque se as religiões fossem de Deus, elas iriam aproximar o ser humano um do outro e ambos de Deus. E não é isso que você vê. Você vê o contrário. Por que que Moisés, está aqui na Bíblia, nós estamos vivendo o mês de Moisés, por que que Moisés ele não foi bem recebido nem pelos hebreus e nem pelos egípcios? Porque ele não tinha uma religião.
Porque Deus não criou uma religião. Quem criou a religião fomos nós, seres humanos. E toda religião, a base dela, o princípio dela, era aproximar as pessoas cada vez mais de Deus. Mas isso não aconteceu e não está acontecendo. Repare que talvez você é uma pessoa religiosa, você segue todos os dogmas da sua religião, você segue todas as doutrinas da sua igreja, mas isso não é o suficiente para garantir libertação a você. Então você vai falar, Germano, o que vai garantir libertação para mim? Eu vou te dizer agora. Porque quando Deus mandou que os filhos de Israel, os hebreus, pegassem um novilho, sacrificassem e passasse o sangue nos umbrais das portas, ele estava falando aquilo exatamente para simbolizar Jesus, o Cordeiro vivo que desceu dos céus e que daria vida por nós. E a única maneira de você alcançar a libertação, sustentar a libertação, manter a libertação e levar a libertação para a tua casa, para a tua família, é você abrir mão de todas as coisas que não agradam a Deus. Você tem que abrir mão do pecado, da mentira, da fofoca. Você tem que abrir mão do roubo. Você tem que abrir mão da traição, da prostituição, do vício. Você tem que abrir mão de tudo que te afasta de Deus. Às vezes, você vai ter que abrir mão de amigos. Às vezes, você vai ter que abrir mão de relacionamentos. Às vezes, você vai ter que abrir mão de frequentar certos lugares, até igrejas e religiões. Você vai ter que abrir mão para que você possa agradar a Deus. E uma vez você tendo uma vida que agrada a Deus, você vai começar a ver Deus libertando todas as áreas da sua vida. Você vai começar a perceber que Deus nunca dependeu de religião para trabalhar na tua vida. Você vai começar a enxergar que Deus nunca precisou de religião para te libertar. Ele precisa de você. Ele precisa da sua atitude, da sua disposição em fazer o seguinte: eu vou viver para Deus. Aliás, eu quero até fazer a oração do Salmo 50 agora. E antes de orar, eu queria que você escrevesse isso nos comentários. Você vai escrever 3 vezes aí nos comentários: eu vou viver para Deus. Escreva a primeira vez. Escreveu a primeira vez? Envia. Agora escreva a segunda vez: eu vou viver para Deus. Escreveu a segunda vez? Envia de novo. Agora escreva a terceira e a última vez: eu vou viver para Deus. Escreveu a terceira vez? Envia aí mais uma vez. Já clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha para o YouTube poder expandir o alcance dessa live. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora no canal. Só clicar aqui embaixo em inscrever-se, nessas letras vermelhas aqui. Clicou em inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica no sininho. Clicou no sininho, vai aparecer a palavra todas. Você clica ali também na palavra todas. E por último, não menos importante, eu gostaria que você compartilhasse essa live, Libertação Sem Religião, no seu status do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, com as pessoas que você ama e se importa, no teu Instagram, no teu Facebook também. É só clicar na setinha de compartilhar aqui embaixo. Clicou aqui, copia o link e envia para as pessoas. Tá bom? Vamos orar? Vamos fazer a oração do Salmo 50? É um salmo grande, então peço que você preste muita atenção e que você repita comigo em forma de oração agora. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante
até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece, Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Repita comigo em forma de oração. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Pai querido e amado, eu oro, Pai, para que o Senhor venha tirar a vida dessa ovelha do deserto. O deserto na família, na vida sentimental, na vida financeira. O deserto, meu Deus, que tem impedido essa pessoa de ser feliz. Meu Deus, remove toda religiosidade, porque a libertação não vem da religião. Eu determino isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Escreva assim nos comentários: Deus vai me tirar do deserto. Eu quero que todo mundo escreva isso aí agora. Deus vai me tirar do deserto. Que Deus te abençoe. Boa tarde. Às 17 horas tem a nossa imersão profunda, um mergulho profundo na espiritualidade. E você não pode perder. E amanhã, às 6 horas da manhã, o 9º dia da nossa campanha de oração e de jejum de 12 dias, para que você viva o melhor ano da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Não esquece de clicar aqui na mãozinha para cima. Deixa o teu joinha. Se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva e não esqueça de compartilhar. Um compartilhamento pode salvar uma vida, pode salvar um casamento,
um compartilhamento pode abençoar muito uma pessoa. Permita que Deus te use para alcançar alguém. Deus te abençoe. Boa tarde.